Agora é o Cruzeiro que chega aqui no Rádio Esportes da Itatiaia nesta segunda-feira com Thiago Reis. Fala comigo, Thiago. Falo sim, Romano, um abraço pra você, meio-dia com mais 9 minutos, feriadão, né? Dia do trabalhador. Um abraço para todos aqueles que estão descansando merecidamente hoje e a turma que está trabalhando, né? Como todos nós aqui na Itatiaia, um grande abraço a todos vocês. E o trabalhador cruzeirense, esse tá feliz da vida. O Cruzeiro faz um ótimo início de campeonato brasileiro, embalado, né? Vem com essa vitória importantíssima no fim de semana diante do Bragantino. Cruzeiro que, como eu disse em manchete, agora se prepara para uma maratona de jogos neste mês de maio e com detalhe, com muitos jogos em Belo Horizonte. Atenção, torcida celeste, coloca aí na agenda a sequência de jogos do Cruzeiro. A começar pelo sábado, fim de semana, 4 horas da tarde, o Cruzeiro recebe o Santos. É o Peixe que venceu o América no fim de semana, então também melhorando o seu momento, melhorando a sua condição de tabela. O Santos, grande clássico, né? Cruzeiro e Santos, sábado, 4 horas da tarde em Belo Horizonte, é o Cruzeiro recebendo o Peixe. Depois, na quarta-feira da semana que vem, Cruzeiro recebe o Fluminense, o Flusão, hein? Sensação do brasileiro até aqui. Tomou um ataque no fim de semana do Fortaleza, mas estava com o time alternativo. Fluminense pensando aí em Libertadores, né? Tem o River Plate essa semana e na outra semana, então, pega o Cruzeiro. 2 jogos em casa. Depois, um terceiro jogo. Não é em casa, mas é em Belo Horizonte, porque o Cruzeiro, no domingo, dia 14, vai enfrentar o América. Clássico contra o Coelho, às 6h30, na Arena Independência. Aí, na segunda-feira, uma semana livre para o Cruzeiro, na segunda-feira, dia 22 de maio, o Cruzeiro enfrenta o Cuiabá em Belo Horizonte. O Cruzeiro recebe o Dourado na segunda-feira, aquele jogo da segunda, às 8 horas da noite. E fechando o mês de maio, um grande jogo, hein? Fechando esse mês de maio, dia 27, o Cruzeiro vai ao Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo nesta sequência do Cruzeirão no Campeonato Brasileiro. O noticiário do Cruzeiro é um oferecimento de Betfair. Você, cruzeirense, já tem na Betfair a sua casa de apostas, então para se divertir é com a Betfair. Ô Romano, o torcedor do Cruzeiro admirado com o desempenho do time, né? Muito feliz, o trabalho do Pepa trazendo um resultado incrível e recuperando alguns jogadores. É o caso do Ramiro, que está fazendo lembrar seus grandes tempos de Grêmio, né? Quando brilhou, campeão com o tricolor gaúcho. E o Ramiro é o nosso convidado aqui no Rádio Esportes. Primeiro, sobre o resultado do fim de semana, né? Grande jogo, uma goleada fora de casa. Pergunta do Rádio Esportes, né? Cruzeirão ganhou fora de casa, foi um 3-0 para cima do Red Bull Bragantino. Ô Romano, o Cruzeiro que enfrenta o Santos no fim de semana na Arena Independência, hoje é folga, então a semana do Cruzeiro começa mesmo a partir desta terça-feira. Agora, Romano, o trabalho do Pepa é óbvio, ainda muito precoce, muito no início, mas já é possível ver alguns detalhes táticos, né? Da intensidade, da marcação do Cruzeiro, mas eu destaco essa recuperação de alguns jogadores, né? Individualmente, ele vai trazendo, resgatando o bom futebol de alguns atletas. E o Ramiro é desses, né? Com o treinador anterior, o Pessolano, a coisa não acontecia. O Ramiro não tinha essa produtividade. E agora o Pepa tá resgatando o Ramiro daqueles bons tempos no Grêmio. Você se lembra bem do Ramiro no tricolor gaúcho, né, Romano? Lembro sim, engraçado você tocar nesse assunto. Eu participei de um programa na Gaúcha e me perguntavam na oportunidade, qual jogador que você aponta, um do Grêmio, outro do Internacional para ficar de olho, e eu tinha falado do Ramiro. O Ramiro eu vou te perguntar, Edu, daqui a pouquinho sobre essa melhora, essa evolução do futebol dele. Mas eu quero citar um outro jogador aqui, porque eu conversava com o Alexandre antes do programa na redação, um outro jogador que também está recuperando o futebol, que é o Matheus Vital, né, Alexandre? É impressionante o Romano, como que o Matheus Vital e o Bruno Rodrigues, eles estão se transformando numa dupla, né? O Cruzeiro tem muita força ali por aquele lado esquerdo. Lembrando que o Matheus Vital, quando surgiu no Vasco como uma promessa, mais ou menos da mesma geração do Paulinho, né? Sim. Chegaram a jogar juntos no
no clube, cada um foi para um lado. Tanto que foi contratado um valor alto pelo Corinthians, porque era uma das revelações. E ele não conseguiu, ele conseguiu bons momentos no Corinthians, mas não conseguiu. De repente, no Cruzeiro, parece que essa condição, e ele é titular absoluto do time do Pepa, está dando a ele a confiança para ele poder mostrar o bom futebol. Ele sempre foi bom jogador, mas no Cruzeiro, realmente, ele está apresentando mais do que no Corinthians, onde também a gente precisa destacar, tinha concorrência recente de Renato Augusto e Juliano. E Paulinho, né? Ainda tinha o Paulinho, Juliano, Renato Augusto, quando ele começou no Corinthians, e o treinador às vezes colocava ele até como segundo homem do meio campo. Mas a recuperação também do Ramiro. O Pepa está conseguindo recuperar 2 jogadores importantíssimos de meio campo, Edu. Vai muito do sistema de jogo do treinador, como o jogador é utilizado, né? Às vezes com o Pesolano, outros jogadores rendiam mais, agora nesse início do trabalho do Pepa. E é bom destacar, é o início de trabalho ainda, né? Apesar de ser muito bom. Isso valoriza muito a escolha do departamento de futebol do clube, né? Que foi atrás de um treinador que tem, assim, não tem uma ruptura brusca de trabalho do que era do Cruzeiro, do Pesolano e agora do Pepa. Você tem algumas semelhanças, principalmente ali a marcação, pressão, quando perde a bola já pressiona o adversário para a retomada. Acho que vai muito do posicionamento do Ramiro. E ainda assim, Romano, eu tenho visto muitas críticas de torcedores ao Ramiro em redes sociais. Eu brinco, né? O torcedor ele vai para a rede social, ele não comenta, ele desabafa. E ele não comenta nem pro mal, ele vai lá e desabafa, e nem pro bem, ele vai lá comemorar eufórico. Mas a gente tem que sempre estar atento ao que o torcedor da equipe está pensando. E eu vejo algumas críticas injustas, sim, ao Ramiro, que às vezes aparece muito mais taticamente do que pro torcedor, do que plasticamente, vamos dizer assim, no jogo. E eu acho que o Ramiro tem feito boas partidas, tem sido um cara muito importante taticamente, principalmente nesse pós-perda ali do meio para frente. Talvez o Pepa tenha encontrado a melhor função, o melhor posicionamento para fazer evoluir o futebol do Ramiro. Eu acho que até um pouquinho de, não vou falar desconfiança, mas um pé atrás com o Ramiro, foi pelo fato também de que o treinador anterior tinha colocado ele até de zagueiro, né? Colocou ele para jogar como um terceiro zagueiro, fazer uma saída de bola, jogar um pouco mais longe ali da linha ofensiva do Cruzeiro, mas vai muito de ideia, de técnico, vai muito de ocasião. Às vezes o Pesolano não tinha outro jogador no momento. Por exemplo, o Pepa chegou e pode contar com o William, né? O Pesolano pode contar com o William quantas vezes na lateral direita do Cruzeiro? Ele não pôde, então ele tinha que improvisar por diversos momentos. E o Pesolano tinha uma maneira diferente de jogar, que deu muito certo em 2022, e em que 2023 não deu certo. Não dá para dizer que foi tudo errado. Ele acertou em determinado momento e foi muito bem. E o Pesolano é um baita de um treinador. Mostrou isso aqui e hoje está treinando um time na Europa. E o Pepa faz um ótimo início de trabalho, entendendo a característica de vários jogadores. Por exemplo, antes de sair de férias, eu não entendia, eu falava, olha, o Bruno Rodrigues, para mim, ele briga por posição com o Wesley. E o início do Pepa, ele colocou os dois para jogarem juntos. E hoje você está vendo que realmente eles brigavam por posição. O Bruno Rodrigues rende muito mais pelo lado esquerdo e o Wesley hoje virou uma opção, uma boa opção de banco de reservas. Então, acho que esse início do Pepa é muito bom e ele está conseguindo aliar aquilo que a gente falou agora há pouco do América. Ele está conseguindo aliar desempenho a resultado. O Cruzeiro tem jogado bem e tem conseguido vitória. Eu acho que falta agora só o Nicão, né, o Alexandre? Falta só ele recuperar agora e encontrar o lugar do Nicão, né? E o próprio Wesley, né? Foi uma aposta muito grande do Cruzeiro, o maior investimento do clube, 3 milhões de euros, e um jogador que chegou e não aconteceu. Eu acho até que o Pepa está poupando o Wesley nesses últimos jogos para poder tentar um processo de recuperação. Eu acho que ele briga por posição com o Bruno. Sim, mas o que eu estou dizendo assim, acaba que como o Nicão é o maior problema, tem entrado muito o Rafael Bilu, né? Que é um canhoto também que joga. Tem entrado bem, né? Sim, tem entrado bem. Acho que o Wesley está sendo preservado para que se tente a recuperação de um jogador que pode ser muito importante para o Cruzeiro. Vai precisar. O calendário é muito complicado. Isso. O Cruzeiro vai precisar mudar. E estratégia de jogo, né? Se você tá ganhando um jogo fora de casa, o adversário muito aberto, você tem um jogador como o Wesley, pode ser uma arma. No Palmeiras ele era. Então, ele entrava assim. Isso, entrava assim. Então pode ser no Cruzeiro também. Então eu acredito que Nicão e o Wesley, né, são os caras aí que precisam ser
recuperados, né? Mas por outro lado, o Pepa tem muito crédito, porque tem muita gente que chegou desacreditada e está mostrando um futebol realmente muito acima do que a gente imaginava que poderiam apresentar, e eu acho que os dois laterais talvez sejam os maiores exemplos disso, o William e Marlon. O Cruzeiro apostou muito na recuperação de atletas, né, quando foi ao mercado. Ó, esse cara aqui já mostrou bola e vamos tentar recuperar. E o Pepa está conseguindo fazer isso num prazo menor de tempo que o Pesolano não conseguiu. E eu acho até que talvez, eu não sei, mas eu tenho a impressão que talvez até esse efeito Ronaldo, sabe? Eu acho que talvez tenha até um papel motivador nesses jogadores. Sabe, essa coisa assim de uma novidade, né? A SAF é uma novidade no futebol brasileiro, a do Cruzeiro mais ainda, porque é o menor investimento de quem teve SAF até agora, né? Mas a gente começa a perceber, né, o que é realmente uma SAF, né? A gente percebe, por exemplo, a contratação dos treinadores foram coisas muito estudadas dentro do que a SAF pretendia para o time. O Pesolano deu muito certo no primeiro ano, foi dando errado no segundo, mas aconteceu uma correção de rota e, pelo menos até agora, uma correção muito certeira, né? A gente ainda tem um universo muito grande de jogos, mas uma correção muito certeira com o Pepa até agora. E a recuperação desses dois jogadores, principalmente do Ramiro, que você trouxe agora há pouco aqui no Rádio Esportes, Thiago, é fundamental para essa sequência do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Eu faço duas ponderações, Romano. Primeiro sobre o Ramiro, né, que eu elogiei, falava dos tempos de Grêmio. O Ramiro nunca foi protagonista, né, gente? O Ramiro sempre foi muito aplicado taticamente, muito dedicado pro grupo, pra equipe, mas mesmo nos grandes tempos lá do Grêmio, ele nunca foi protagonista. O Ramiro sempre foi um coadjuvante e muitas vezes um coadjuvante de luxo. Então, esses torcedores que o Edu Panzi citou ainda, que criticam, se estão esperando o Ramiro pegar, dar caneta, lançamento de 80 metros, muito pouco provável que isso vai acontecer. Agora, dedicação, entrega, a função tática que ele cumpre em campo, isso sim, um coadjuvante de luxo. Foi assim nos seus bons tempos do Grêmio e agora tentando recuperar esses grandes momentos.